Bem, chegamos à segunda carta das 7 de Apocalipse, a carta à igreja de Esmirna. Verso 8 do capítulo 2 diz: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas é rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeu e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O Senhor aqui se apresenta como o primeiro e o último, o único que esteve morto e tornou a viver. Ele, dentro do conteúdo que ele vai dizer para essa igreja, ele tinha que dizer que ele venceu a morte. E os que estavam com ele também venceriam. Então ele diz: estive morto e tornou a viver. Verso 9 ele diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Tribulação, aqui nesse contexto, fala de pressão vinda de fora. E a pobreza aqui é pobreza material mesmo. Eles eram pobres, estavam vivendo numa situação de perseguição, eram pobres, mas rico nas riquezas espirituais de Deus. É o que mais importa nesse caso. E ele fala da blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeu e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O judeu, quando começou a aparecer essas igrejas em território gentio, eles vinham para essas igrejas para tentar colocar a doutrina do Antigo Testamento, principalmente a lei de Moisés, dizendo que os cristãos também tinham que obedecer à lei. Embora a lei já era passada, Cristo é o cumprimento da lei e acabou a lei. Agora é a graça. Mas os judeus queriam forçar esses cristãos a obedecer à lei de Moisés. Eles construíam sinagogas nessas cidades, como eles tinham lá no território deles. Sinagogas é o lugar que os judeus se reúnem aos sábados para ler as Escrituras, principalmente o Pentateuco, a lei de Moisés. E esses que o Senhor cita aqui não eram sinagogas de judeus verdadeiros. Ele diz que era a sinagoga de Satanás, porque esses não eram judeus. Eles blasfemavam contra os cristãos. O Senhor fala: conheço a tua pobreza, entre parênteses, tu é rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eles eram pessoas, seguidores de Satanás, que estavam blasfemando contra a igreja. Mas vem uma palavra de consolo do Senhor: não temas as coisas que tens que sofrer. Não eram simplesmente sofrimentos, consequência de onde estavam, mas era consequência de preservar o nome de Deus. A fé em Cristo, eles iam sofrer por isso. Verso 10 ainda: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova,
e tereis tribulação de 10 dias. Satanás iria lançar muitos na prisão. Bom, a situação de João, quando teve essas revelações, onde ele estava? Estava numa prisão, na ilha de Patmos, exilado, sem poder voltar para a sua cidade. Ele estava em prisão. Mas o Senhor disse que esses que seriam presos teriam tribulação de 10 dias. 10 dias, no contexto bíblico, é um período curto de tempo, mas completo. Eles iam completar uma tribulação num período curto e provavelmente ser tirado da prisão e ser condenado à morte. Ele diz: tereis tribulação de 10 dias, mas vem a palavra do Senhor: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O cristão muitas vezes nega a fé por causa do peso da tribulação. Ele, temendo a morte, acaba negando. Mas o Senhor diz: ser fiel até a morte, porque ele já disse no começo: eu estive morto, mas vivo. Está vivo. Pode o cristão ser fiel até a morte. O prêmio é a coroa da vida. É a vida eterna. A coroa da vida. E ele termina dizendo, versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo. Mas o vencedor, aquele que vai ser fiel até a morte, ele vai estar coroado com a coroa da vida. Na primeira carta, o Senhor promete aos vencedores que ia se alimentar da árvore da vida. Agora o Senhor aqui dá a coroa da vida. Quem tem a coroa da vida não vai para o lago de fogo, não vai sofrer o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. O Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Vamos falar um pouco do vencedor. O vencedor não é diferente dos demais cristãos, mas o vencedor é aquele que se coloca em pé contra as coisas negativas na igreja. Aqui havia a blasfêmia dos falsos judeus, na sinagoga de Satanás. Vamos ver que esses vencedores ainda têm muito a sofrer, mas eles têm a coroa da vida, o que é mais importante. Amém?